tanto aprecio, que é o tema da meditação, né? Para que a gente possa tanto conhecer os fundamentos teóricos por detrás, de uma forma simples, palatável, e principalmente, a partir disso, a partir desses fundamentos, a gente poder praticar e conhecer como que o nosso autocuidado pode ser melhorado a partir da meditação. Vou aqui compartilhar a minha tela. Só um instantinho. Está tudo certo, os moderadores qualquer atividade, por favor, avisar. Então vamos lá, a gente vai falar de meditação de atenção plena em tempos de Covid-19, mais uma vez essa contribuição aqui para os né? Felizmente estou aqui, infelizmente depois de 2 anos, praticamente nós estamos ainda na pandemia e falando de um tema que não é a primeira vez que eu palestro, né? Porque realmente se perdurou bastante esse período. Não vou alongar no currículo, já fui devidamente apresentado, mas quero gastar um tempo aqui com vocês para que a gente entenda o cenário onde nós estamos, tá? Eu peguei um recorte de um estudo, inclusive realizado aqui por um pessoal do Ceará, né? Tem pessoal de Juazeiro do Norte, algumas pessoas de Barbalha e também de outros estados do Brasil, uma pesquisa bastante robusta que envolveu uma revisão de vários artigos e apontou que os profissionais da saúde, aqui foi um estudo assistencial somente, né? Com 13% das pessoas sofrendo de níveis altos de ansiedade e 12,2% das pessoas sofrendo de um nível bastante importante de depressão. Na população geral, para fins de comparação, nós estamos falando de taxas bem menores, de tal modo que os profissionais da saúde, né, têm que haver um olhar diferenciado para eles, para que as intervenções sejam as mais precoces possíveis. Dentro ainda dessa sistemática de entender o cenário, esse é um artigo especialmente interessante, uma pesquisa bastante rica, porque ela dá um certo alento, até eu diria. Se, por um lado, a gente está vendo aqui, tentar colocar para vocês de uma forma bastante simples, o Covid-19 são as barrinhas amarelas, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, estresse, mais ou menos 30% dos pacientes acometidos, das pessoas acometidas, ansiedade, 20% das pessoas, o transtorno de estresse pós-traumático, que eu acho que vale ressaltar aqui, que é aquela pessoa que passa por um grande trauma, estar, por exemplo, internado em UTI, entubado, é um grande trauma, onde eu me defronto com a possibilidade da minha própria autoaniquilação, da minha perda da existência, da morte. Então, a partir daí, eu desenvolvo o estresse pós-traumático, que pode ser tanto vivenciado por mim em UTI, como eu ver um familiar morrendo, eu passar por um luto. Isso também pode desenvolver um estresse pós-traumático, que aconteceu aqui em mais ou menos 10% dos casos. Depressão, insônia, burnout. Apesar dessas taxas serem alarmantes, a gente tem aqui um contraponto que chama a atenção. Quando a gente pega outros vírus anteriores, vírus graves, como o SARS, o MERS, tão graves quanto o Covid ou até mais, a gente vê nessas barras de outras cores aqui, gente, níveis bem maiores de ansiedade, de estresse, de depressão, enfim, da maior parte desses desfechos aqui que eu elenquei. A exceção foi insônia. O Covid, de fato, trouxe mais insônia do que outros eventos adversos psiquiátricos, digamos assim. Por que isso? Não sei. Na verdade, não tenho uma ideia. O que acontece? Talvez o aspecto da tela, da exposição excessiva a telas, a meios digitais, pode atrapalhar o sono nessa nova geração, vamos dizer assim, de vírus graves, né? E com isso ter um impacto muito maior do ponto de vista no sono. Então, essa é uma teoria que eu trago, mas é importante ver que nosso cenário não é alvissareiro, não é positivo, é claro, nós estamos há 2 anos em pandemia, mas os desfechos em saúde mental não parecem tão ruins assim. Isso dá um certo alento frente aos desfechos anteriores. Vou contar uma historinha aqui para vocês, antes de falar propriamente de meditação. Queria aqui tentar trazer à memória de vocês uma história sobre um país do Sudeste Asiático, né? Uma história que já aconteceu, salvo equívoco, há uns 4 anos atrás, aproximadamente, e uma história muito bonita de alguns garotos que ficaram presos numa caverna, e esses garotos, junto com seu treinador, passaram por toda uma situação de resgate. Não sei se vocês lembram dessa história.
É uma história que aconteceu na Tailândia, na caverna de Tan Luang, né? Que eram os meninos lá que eram chamados de javalis selvagens, né? Isso aconteceu na época da Copa, mais ou menos, vocês vão talvez lembrar agora. E existe um filme que é do ano passado, fantástico, chamado The Rescue, né? O Resgate, que é uma história belíssima de empreendimento humano em prol de salvar outras pessoas. Recomendo fortemente que assistam, e existe uma menção à meditação nesse filme e na história do Javali Selvagem, na história desse resgate, porque a meditação ajudou aqueles meninos a manterem a calma, a manterem a centralidade, a estarem inteiros ali do ponto de vista emocional, em uma situação de quase morte, eu diria, né? O filme mostra isso melhor do que eu, sem sombra de dúvida. Então, se a meditação pôde ajudar pessoas em situações tão extremas, também pode ajudar nós, profissionais da saúde, né? As pessoas também não assistenciais, administrativas, que tanto têm demanda, que tanto têm dificuldade a lidar melhor com tudo isso. Então, vamos aqui falar propriamente da meditação. O quanto que ser zen ajuda? A primeira coisa é a gente tentar entender o que é meditação, porque meditação é como falar: eu tenho um carro, né? Eu faço meditação, é igual eu tenho um carro. Você não está dizendo a marca, você não está dizendo a cor, você não está dizendo o tipo, o motor. Então, você precisa definir de que meditação nós estamos falando. Hoje, o meu foco vai ser na meditação de atenção plena, que é o mindfulness, que é uma meditação que ela traz um enfoque mais científico, ocidentalizado, desligado de religião. Muito embora a base meditativa é, sim, budista, quando a gente vai ver na raiz, na origem. Mas nós temos meditações com cunhos também religiosos, como a cristã, como as meditações taoístas, enfim, existem variantes, a própria yoga, né, que é bastante conhecida, é uma forma de meditação. Mas aqui eu vou me deter mais no mindfulness ou atenção plena, nós vamos já entender conceitualmente o que é. Quando a gente pega essa barafunda, toda essa mistura de vários grupos meditativos aqui, a gente pode tentar simplificar colocando em dois grandes grupos. Meditação de consciência aberta ou de monitoramento aberto é aquela onde, por exemplo, eu estou aqui tomando um banho, tá, de olhos fechados, concentrado, mas eu estou aberto a todas as sensações que acontecem no meu corpo ali, tá? Então, a água batendo no corpo, o som do corpo, a temperatura da água, eu estou aberto a toda a experiência, momento a momento. Já a meditação de concentração é focada, como, por exemplo, focar na respiração. É um método clássico, né, de mindfulness para respiração. O conceito de meditação de atenção plena, esse é o cara, o Jon Kabat-Zinn, que é um cara que ele trouxe toda essa linguagem mais científica, mais ocidental. Ele é da Universidade de Massachusetts e ele trouxe o conceito basilar do mindfulness de forma muito simples. A consciência que emerge quando prestamos atenção intencionalmente, no momento presente e sem julgamento. Então, consciência de forma intencional, no momento presente e sem julgamento. Talvez trazer a consciência para o momento presente não é tão difícil assim, mas permanecer com ela sem julgamento, aí se torna difícil, porque nossa tendência é criticar, né? A gente está com uma dor, a gente medita em cima daquela dor, deixa eu perceber aqui minha dor, mas nossa tendência é se afastar, né? Se inibir a dor, reclamar dela, né? É mudar a posição. E aí a meditação se propõe a não fazer essa tentativa de afastamento da dor, seja ela física, seja ela emocional. Na prática, mais na frente, a gente vai entender um pouco melhor esse conceito. O Jon Kabat-Zinn tem um livro fenomenal, que é o Viver a Catástrofe Total, que é um calhamaço assim, das 1000 páginas, onde ele coloca o protocolo introdutório de meditação, que é a redução de estresse baseado em mindfulness, que é o protocolo que ele criou na Universidade de Massachusetts. Em 82, ele fez o primeiro estudo, então já faz bastante tempo que isso é estudado, e ele basicamente fez 3 práticas nesse protocolo. Apesar do livro ser bem grande, né, porque ele é bem descritivo, e tudo, é bem gostoso de ler, apesar de grande, recomendo para quem se interessar no tema, né? Ele traz basicamente prática de escaneamento e varredura corporal, que é você observar seu corpo, né? Então você vai da cabeça aos pés, observando, ou dos pés à cabeça. Tem o mindfulness de respiração, que é você estar focado no respirar, no ir e vir do ar, foca no nariz, foca no peito, né? Foca na barriga, no diafragma. A gente vai fazer uma prática disso já já. E técnica de Hatha Yoga, que é o movimento mindfulness, né? Você, né, levanta os braços, alonga, sentindo o movimento. Também no protocolo dele tem essa ação, né, já aí da yoga como uma prática meditativa.
E Doutor aí, Igor, só um instantinho. No chat, uma colega comentou que o som tá ruim, tá falhando. tá, será que se eu tirar a máscara, provavelmente a conexão, mas eu vou tentar tirar a máscara para ver se melhora. Você escuta, Ana Paula, como que tá aí para você? Sim, Pronto. Então vamos seguir. Caso fique falhando e outras pessoas validarem também a dificuldade, eu tento de repente mudar a conexão aqui, tá? Já deixei no ponto aqui o plano B. Então, as técnicas de Hatha Yoga, né, como eu vinha falando, que são técnicas milenares, né, e que acabam sendo aplicadas também, embora desvinculadas dos aspectos eventualmente espirituais, transcendentes, religiosos, também bastante usado. O John Kabat-Zinn, né, que é esse cara que trouxe essa roupagem que eu falei ocidental, ele criou, como eu comentei, a redução de estresse baseada em mindfulness, que na origem foi para estresse em pacientes com dor. O primeiro protocolo foi paciente com dor crônica, né? Então, tinha uma dor que não melhorava com nada, os médicos faziam lá, né, tramadol, morfina, faziam remédios para dor altamente potentes e não tinha ali um resultado tão a contento. Mandava lá para o John Kabat-Zinn resolver. Então ele começa com essa ideia, né, de ser para dor, estresse que a dor causa no indivíduo, e depois amplificou para ansiedade, depressão, outros protocolos que a gente vai ver também, para outras doenças, na verdade, a partir desse protocolo. A terapia cognitiva baseada em atenção plena, mindfulness, que para depressão, sobretudo no seu desenvolvimento, mas que tem outras aplicações também, para vocês terem noção. Essa terapia cognitiva baseada em mindfulness, ela é primeira linha no Reino Unido para prevenção de recaídas depressivas. Primeira linha, mas segunda nem terceira. Então, no Reino Unido que tem o maior sistema de saúde mais eficaz do mundo, né, a nível público. Então, o treinamento em consciência alimentar baseado em mindfulness, que é para indivíduos com transtorno alimentar, a gente vai também falar um pouquinho hoje de peso, né? Foi uma coisa que na pandemia, né, muita gente aí sentou o pau a comer, teve realmente bastante compulsão, exagero alimentar, a gente vai falar desse tema já já. E a prevenção de recaída baseada em mindfulness para indivíduos com uso de substâncias, tá? Poderia passar aqui talvez meia hora só falando dos protocolos de meditação, né? Existe o protocolo Breathworks, que é para quadros de dor crônica, né, indivíduos que têm realmente um quadro doloroso. Tem um protocolo para gestantes e pós-parto, que é o mindfulness baseado no nascimento e parentalidade. Tem N protocolos, mas esses talvez aí sejam os mais relevantes para esse momento da gente, tá? Vamos falar dos princípios de meditação. Agora que eu conceitualizei, citei um pouquinho essa história, né, do Oriente para o Ocidente, como que essas coisas se integram. Vamos falar um pouquinho de cérebro, tentar passar aqui de uma forma simples, porém não simplória, um tema que é tão complexo, né, que é a parte de neurociências. Aqui eu deixo essas imagens para vocês de um grande pesquisador da meditação, que é o Richard Davidson, e aqui tem o Mathieu Ricard, que ele é um monge budista, né, ele é acadêmico também, ele faz algumas pesquisas de mindfulness, participa como sujeito nas pesquisas. Vocês veem aqui com esse monitoramento, né, com diversos eletrodos. Aqui é um eletroencefalograma, desses eletroencefalogramas que faz, né, em crianças com epilepsia, ou enfim, mesmo adultos. Então, ele é monitorado no eletroencefalograma para ver o nível da atividade cerebral dele, tanto fora da meditação como dentro da meditação. E nas pesquisas pegaram vários meditadores veteranos, né, ultra high power, assim, né, os caras que meditam, né, retiros de 30 dias, de 60 dias, né, não é gente como a gente, e vamos ver o que aconteceu com o cérebro desses indivíduos. Os budistas que tinham, né, esse perfil high power, como eu brinco, eles tiveram em estados sustentados de gama. Gama é uma onda cerebral, vou até passar aqui, fica mais fácil ver. Ela é uma onda cerebral rápida. Ela não é uma onda cerebral exatamente de relaxamento, né? É o cérebro hiperativado. Só que é um hiperativado focado. Então, por exemplo, quando você está em fluxo, que é um estado muito estudado na psicologia, e o fluxo a gente pode dar o exemplo, por exemplo, quando o indivíduo gosta muito de dançar, de ouvir música, e ele se perde ali, né, dançando na música, ele passa 1 hora, 2 horas, e ele não percebe o tempo passar, ele está hiperfocado, ele está com prazer, ele está devotado àquilo. Isso é um estado de fluxo, tá? Um estado de hiperfoco, de hiperconcentração, e o meditador ultra high power, né, esses budistas de longo prazo, eles conseguem ter, né, esse gama durante a meditação ou mesmo após a meditação, o que é fantástico. O indivíduo, né, ele está no meditativo constante, né? Ele já trabalhou o cérebro dele para estar ali naquele funcionamento basal, né? Em média, ele está em coma
mesmo quando está com os olhos fechados meditando. Entretanto, nós, meros mortais, vamos ter outros tipos de ondas cerebrais, são ondas mais de relaxamento, como a alfa. A alfa acontece muito, por exemplo, para vocês entenderem, quando a gente fecha os olhos. Então, a gente fecha os olhos, a gente começa a entrar em alfa, né? Quando a gente faz uma respiração mais profunda, quando a gente medita, quando a gente, às vezes, está contemplando ali um cenário, né? Uma obra de arte, para quem gosta, você relaxa, entra em alfa. E o teta já é onda que tem até mais insôno, né? Então, mesmo o indivíduo que medita acordado, né? O indivíduo que cochila meditando, ele pode ter esse teta, que é essa onda mais lenta que vocês veem na figura. Tá? Aqui é uma pesquisa interessante, uma grande revista científica da Nature, que já vê de uma forma diferente. Ele não pega mais lá os eletrodozinhos do eletro, mas bota o indivíduo numa máquina de ressonância, tá? E essa máquina de ressonância vê uma série de coisas no cérebro dos meditadores, tanto meditadores como o Mafia RK, né, top, como meditadores do dia a dia, tipo nós. O que acontece em relação aí ao cérebro, né? Tentar colocar de uma forma esquemática e simplificada para vocês essa figura. Quando a gente fala aqui da parte frontal do cérebro, né, que é essa parte da testa, aqui lateralizando um pouquinho, essa é a parte responsável por racionalização, né? Por calma, por pensar, por planejar, tá? De forma muito simplória, é isso. As partes mais profundas do cérebro, né, que os leigos chamam muito de cérebro, né, reptiliano, a gente chama de subcórtex. O córtex é essa parte mais externa e o subcórtex é o que está abaixo dele, logo a parte mais interna do cérebro. Essa parte aqui, sobretudo a amígdala cerebral, ela é responsável por dar o alerta de perigo, né? Ela que monitora o perigo do ambiente. Então, né, você está ali, né, no Pirulito, né, no Pirambu, com o Carlito, de madrugada, chega, né, dois menininhos numa moto, e aí se aproxima, a amígdala grita, ela dispara, ela libera noradrenalina no corpo, você fica em estado de alerta, de perigo. A amígdala faz isso, só que às vezes não tem o perigo. Às vezes o perigo é um prazo que está chegando, né, de um trabalho que você tem que entregar, às vezes é seu chefe, né, demandando alguma coisa um pouco de última hora, e às vezes é um perigo que é muito mais catastrofizado, imaginado, do que real. A gente não tem mais que correr das férias como a gente fazia na época das savanas africanas há 200 mil anos, né? A gente está tendo esse aspecto de perigo ainda muito acentuado. Quando a gente medita, basicamente o que a gente faz? A gente ativa essas regiões de racionalização e a gente dá uma bloqueada nas regiões mais emocionais do nosso cérebro. Então, essa região aqui dá um comando para baixo e diz: calma, amígdala, tá tudo certo. Você não precisa se desesperar. A coisa não está tão feia como você está dizendo, né, para mim. E aí racionaliza. Quando você medita, essas regiões do cérebro ficam hiperativadas e essas mais emocionais profundas ficam hipoativadas, tá? A ínsula é uma região do cérebro que é responsável muito por perceber as coisas, né? Por sentir. Como é que está meu corpo, o ambiente ao meu redor. Quando a gente medita, a gente ativa mais essa região da ínsula. Por quê? Porque você fica mais focado no que está acontecendo aqui, no todo, no seu corpo, na sua respiração. E aí você deixa de pensar demais e você fica mais focado ali no que está acontecendo no momento presente, tá? A rede de modo padrão, ela é uma região do cérebro responsável por contar uma história, né? Então, vamos lá, dar um exemplo aqui. Vocês estão assistindo Netflix, de repente chega lá um pensamento que bate na porta e diz assim: eita, não paguei aquela conta. Aí você começa a pensar: putz, não paguei essa conta e agora? E aí vai ter multa e a multa vai ser tanto, e esse mês eu estou apertado. E aí você começa a lembrar que talvez o teu trabalho não pague tanto quanto você gostaria, que suas contas não estão em dia. Aí você, bem, até agora eu vou ter que mudar o meu padrão financeiro, vou conversar com meu marido. Você já está em outra conversa. Você estava pensando sobre uma conta que você não pagou, você já está, né, já pensando em brigar com o marido, para o marido parar de beber cerveja e economizar, né? Para dar aqui um exemplo meio tosco. Então, o que a gente tem que tentar entender? Que a rede de modo padrão é essa rede que conta uma história, né? A rede imaginativa, é a rede de ruminação, que a gente chama em psiquiatria, que é feio pra caramba, mas é um termo técnico, né? Fico indo e voltando, penso numa coisa, penso na outra. Quando você medita, você desliga essa rede de modo padrão. Isso é extremamente importante para lidar com ansiedade. Quando a gente medita, meio que já, até retomando um pouco do que a gente falou, você ativa o córtex pré-frontal, que é essa região azulzinha, inativa algumas áreas mais profundas do cérebro,
que trazem perigo, e tem uma região que chama a glândula pituitária, né, a hipófise, que ela traz aqui o quê? Ela traz a adrenalina, ela traz o cortisol. Então, quando você ativa as áreas cerebrais pré-frontais, essas partes mais da frente, a gente deixa o nosso organismo com a fisiologia mais light. A fisiologia, ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. A adrenalina, noradrenalina, também diminui. Então, meditar beneficia o cérebro, que, por sua vez, diminui os hormônios, os neurotransmissores, etc., a nível do corpo, a nível da periferia, que a gente chama, não só a nível do sistema nervoso central. Isso é fantástico, meditar regula seus hormônios, tá? Mas será que ajuda, né? Será que isso aqui não é muita ciência, muito tema ali, né, de muita filosofia? Será que isso ajuda de fato? E eu mostro um pouquinho das pesquisas para vocês. A gente vê aqui que década de 80 não tinha nada muito de ciência, apesar, né, dos aspectos milenares. 82, o primeiro estudo lá do John, e foi ali meia boca até 2000. Em 2000 começa a ter um crescimento, e hoje, né, nós temos aí 1.153 artigos. No ano passado, se não me engano, foram em torno de 1.500 artigos. Então, a gente tem uma crescente, sim, do mindfulness estudado, tanto para pessoas saudáveis, pessoas que não adoeceram, portanto, para prevenção. Essa revisão aqui pegou 7 pesquisas e ela mostrou que o estresse em indivíduos saudáveis, estresse todo mundo tem, tá? Se não tiver, tá morto, tá? Estresse tem que ter. O que não pode deixar é o estresse virar o distress, né? Que é o estresse ruim, como os americanos chamam. O distress aí já traz depressão, ansiedade, né? Com o tempo. E houve uma diminuição significativa desses níveis de estresse em pessoas que não tinham depressão, que não tinham ansiedade. Mas pessoas que eram bem estressadinhas, viu? Porque, olha só, estudante universitário em geral, até aí, ok, né? Estudante de medicina é um bicho estressado, enfermeira, profissional da saúde, terapeuta em treinamento e grávida. Só gente light, só gente calma, né? E ajudou, tá? Os estudos mostraram que houve uma importante ajuda. Esse estudo aqui de 2008 mostrou que, inclusive, indivíduos com câncer, com doenças tão graves quanto as oncológicas, teve também melhora da saúde mental desses indivíduos, mas não houve melhora de aspectos físicos, como, por exemplo, a sobrevida, tá? Não melhorou a sobrevida dos pacientes com câncer, tempo sem doença, isso não teve benefício. As revisões sistemáticas desses estudos, né, mais robustos, que revisam vários outros estudos, tanto de 2010 e de 2011, mostraram uma diminuição moderada dos sintomas em indivíduos com ansiedade e depressão. Moderada, pode parecer pouco, na primeira leitura, só moderada. Moderada equivale a antidepressivo e a psicoterapia, tá, gente? Existe um índicezinho que mensura isso e ele é compatível com a mesma quantidade, mesmo tamanho de efeito que a gente chama lá em relação à terapia e psicofármacos e tratamento medicamentoso. Várias outras patologias, várias outras condições podem se beneficiar do mindfulness, dor crônica, câncer, como eu já tinha até citado, doenças cardiovasculares, novamente aqui em outro estudo, a depressão e a ansiedade, e de novo, uma eficácia moderada. 2004 já se falava disso, a gente está começando a trazer um pouco mais na mídia isso, de uns 4, 5 anos para cá, mas a gente já tem pesquisas bem robustas, 20 estudos, vários pacientes, desde 2004, temos quase 20 anos aí, né, com pesquisas bastante robustas. E aí a gente sai um pouquinho desses grupos mais gerais, né, e aqui é uma pesquisa que eu resumo para vocês bem, né, já que o público aqui é público geral, mas é uma coisa bem complexa, né, que envolveu aí 12 mil participantes, 142 estudos de boa qualidade, mostrando que o mindfulness ele atua em indivíduos com depressão, aqui já estou falando realmente depressão instalada, tá? Então o indivíduo já tem um diagnóstico de depressão e ele melhora, dor, né, que foram inclusive os primeiros protocolos de meditação, como eu tinha falado, tabagismo e dependências. Eles separam, né? Mas na prática a gente chama de transtorno por uso de substâncias ou dependência mesmo, né, para não ligar muito politicamente correto. Então, depressão do tabagismo e dependência. Eu não sei vocês, mas quando eu olhei esse estudo a primeira vez, você a cabeça assim me deu uma estranheza. Eu digo, tá faltando uma coisa aqui nesse estudo, que é a ansiedade. Esse estudo não mostrou um benefício muito claro em ansiedade, curiosamente. Mas eu já estudava meditação há bastante tempo e praticava quando eu li esse artigo. Então, eu já sabia que tinha outros estudos mostrando benefício em ansiedade. E aí eu peguei essa revisão, uma revisão com bem menos estudos,
que ele faz uma comparação nesses estudos da meditação com a TCC. A TCC, para quem não conhece, imagino que muitos não a conheçam, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é a terapia hoje mais embasada em evidência científica, aquela mais científica, mais assertiva, sem demérito às outras, né? Muitas minhas são fantásticas, a psicanálise, a Gestalt, mas a TCC é a que tem mais estudo, é somente isso. Então, quando você compara, né, os protocolos de primeira linha para ansiedade, que são de TCC, e aí a gente está falando de fobias, está falando de pânico, está falando de ansiedade generalizada, de vários diagnósticos, tá? A TCC é top e a meditação foi equivalente à TCC. Então, eu particularmente acredito, baseado nesse estudo e vários outros, que também a meditação pode beneficiar esses grupos. Pandemia, todo mundo ficou com a nervosa, né? Todo mundo querendo comer mais do que poderia, mais do que deveria, tentando entrar em dieta, entra em dieta, sai de dieta, aquela loucura. E também há um benefício potencial para a perda de peso na meditação. Essa revisão mostrou que de 19 estudos, 13 houve benefício na perda de peso, tá? E esse benefício ele variou bastante, foi ali desde 1,33 até 8 quilos de perda, né? Uma média ali de torno de 3 quilos na maior parte dos estudos. Mas não é só sobre perder peso, né, gente? É sobre se relacionar melhor com a comida, ter menos julgamento quando eu como uma fatia de bolo no meio da semana, como eu fiz essa semana no aniversário do meu pai, né? Não, vou me permitir aqui fugir da dieta e comer uma fatiazinha. Então, é um pouco sobre aquela história de treinar o não julgamento, a não reatividade, né? De repente, você olhar para a comida e comer de forma mais atenta, né? O comer com atenção plena, você prestar atenção no que está comendo, mastigando mais, você se sacia melhor, você vai ter menos compulsão, vai comer uma menor quantidade e acaba perdendo peso, que na verdade é o desfecho final, mas toda essa relação com a comida é modificada nos protocolos de meditação de atenção plena com foco no comer, tá? E a perda de peso tem relação com várias coisas, né? Que uma das coisas que tem relação também é o sono. Se eu durmo mal, para quem tiver com insônia aí, deve ter 20 a 30% de pessoas com insônia nesse chat, que é a estatística global. A gente tem o que? A gente tem o indivíduo insone como um indivíduo que tem mais dificuldade de perder peso. A gente já sabe isso por algumas alterações hormonais, tá? E aí, a gente tem estudos de meditação com aplicativo, tá? Que é o aplicativo Calm, já deixo aí essa recomendação, que com 10 minutinhos por dia, durante 8 semanas, você já melhoraria o padrão de sono. Menor reatividade antes de dormir, né? Um pouco mais de disposição, porque dormiu melhor, menos sonolência e tudo mais, né, que o bom dormir traz para o indivíduo. Então, uma simples meditação por pouco tempo por dia já traz um resultado em sono. Tá? Ela é interessante, que foi também, né, foi específica da pandemia, pegou professores que são, né, um público também bem estressado, e eles fizeram uma adaptação daqueles modelos tradicionais de meditação que eu falei para você, uma adaptação um pouco mais específica para professores, com 8 semanas de aplicabilidade. Aqueles protocolos que eu falei, a maior parte deles são de 8 semanas, tá? E houve melhora robusta e importante nessa pesquisa em vários problemas, ansiedade, depressão, houve melhora da empatia, da exaustão emocional, do bem-estar psicológico, da consciência do corpo, né, que é esperado também, claro, da personalidade e os níveis de mindfulness, né? Porque o mindfulness ele não é só a prática meditativa. O mindfulness pode ser uma filosofia de vida, né? De você viver o momento presente ali, com responsabilidade, claro, né? Senão vira assim, vamos viver o momento presente como se não houvesse amanhã, né? Não é essa a filosofia do mindfulness. Mindfulness, a atenção plena, é a prática em si e é um estado de mente, né? É você conseguir ter esse foco, essa concentração, né? Viver as coisas do momento a momento. Então, isso é mensurável nas pesquisas também e há benefícios. Grupos com menor resiliência, portanto, aqueles que mais precisaram meditar, foram justamente os que tiveram os melhores resultados. Agora me pergunte se as pessoas que mais precisam meditar, de fato, meditam na prática. Não meditam. Eu falo de meditação virtualmente para 100% dos meus pacientes. Eu acho que nem 5% deles meditam e, sinceramente, eles não sabem o que estão perdendo, porque meditação mudou minha vida e mudou a vida de muitos pacientes, de muitas pessoas que eu já tive a oportunidade de treinar meditação, tá? Mas cada um tem o seu caminho, tem o seu instrumento, né? E é uma escolha que se toma. Essa pesquisa, e a gente já caminha para o finalzinho,
ela traz algumas... ele compara vários tipos de grupos durante o período da pandemia e pré-pandemia, né? Então, eles pegaram grupos presenciais, pré-pandemia, grupo de mindfulness presencial durante a pandemia, né, já por agora, foi do ano passado, e grupo de mindfulness online na pandemia. Então, ele tenta ver se há diferenças, né, nos benefícios e tudo, sabe? Porque muita gente diz, esse negócio online, meditar online não serve não, né? Será? O que é que os estudos mostram, né? Vamos tentar entender. E houve uma diminuição do estresse percebido em todos os grupos, não houve melhora da qualidade do sono durante a pandemia, ou seja, mindfulness praticado pré-pandemia, houve diferença, né? Os indivíduos dormiam melhor, mas durante a pandemia não houve, minha teoria, tela demais, tá? Tela demais, baixa melatonina, que é uma substância cerebral, né, de forma muito simplificada, que ajuda a dormir, tem mil outras coisas, mas a melatonina com muita tela, você baixa o nível dela e não consegue dormir, tá? As pessoas estão usando demais rede social. A insônia está sendo um dos problemas mais desafiadores do meu consultório, tá? E na prática pública também. Boa aceitação do online para os participantes, a gente, né, não viu tanta dificuldade, embora na prática clínica eu percebo sim que os indivíduos não aceitam tão bem a possibilidade de meditar online. Esse estudo é bem específico, bem rápido na citação a ele, porque ele trouxe melhora da solidão como algo positivo da meditação. Só foram 2 ensaios, 2 estudos ali que foram incluídos, e foi pré-pandemia, né? Mas eu acho que essa coisa da solidão, né? Eu tive Covid agora, né? Eu tenho uma bebê pequena em casa, fiquei isolado, né? E consegui sentir uma pontinha do que é esse isolamento da quarentena, né? Tudo bem, foi só uma semana e tudo, né? Mas eu fico pensando quem foi para a UTI, né? Que teve que se distanciar dos seus familiares por semanas, eventualmente meses, o quanto esse isolamento pode ser doloroso, pode ser difícil de lidar, e o benefício nessa pesquisa. Para finalizar, como é que a gente implementa, né? A gente implementa meditando, trazendo para a prática, mas como é que a gente pratica? Tem 2 caminhos assim que eu gosto de simplificar. Um é um programa completo de meditação, 8 semanas, com instrutor, né? Ou um curso de meditação mais elaborado. E tem os caminhos mais rapidinhos, né? Que eu digo que são os mais difíceis, porque é difícil ter consistência meditativa, a pessoa meditar diariamente, 10, 15 minutos, que é o que já traz um resultado interessante, só com livro e só com aplicativo. Mas é possível, os estudos mostram que sim, tá? Algumas recomendações de livros para vocês. Algumas recomendações de aplicativos, né? O aplicativo que provavelmente tem mais base científica, que tem mais estudos, é o Headspace, tá? Também é um dos mais antigos e tem muito interesse econômico também no Headspace. E o Calm, eu diria que é o segundo, assim, que tem mais evidência, tá? Se vocês quiserem também, né, entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer outro tema, eu deixo aqui, né, meus contatos, né? Lá vocês podem conhecer um pouquinho mais também sobre meditação consciência, e aí eu deixo essa frase, né? Essa frase, ela na verdade, ela parece que é de autoria desconhecida, porque muita gente diz que é do Albert Einstein, mas eu fui dar uma lida sobre isso, e parece que não é, tá? Não tenho certeza, mas parece que não é. Então, ele, Albert Einstein, o tal autor, diz que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente para resultados diferentes. Então, você está há 2 anos na pandemia, com a saúde mental infelizmente detonada, e você está fazendo as mesmas coisas de 2 anos atrás, tá? Essa é a definição de insanidade. Não é ter ansiedade, ter depressão, né? Que é insanidade. Isso todo mundo está suscetível. Burnout, que é o esgotamento profissional. O que acontece é que a gente não pode permanecer com os mesmos padrões. O novo normal é o novo normal, é outra fase, é outra circunstância, portanto, eu devo implementar outros comportamentos. Se eu quero implementar novos comportamentos, a meditação é um caminho bem relevante, tá? Deixo por aqui minha fala, finalizo esse momento, e a gente pode fazer uma prática de meditação e tirar as dúvidas, ou o contrário. Aí eu deixo ao critério de vocês, dependendo também aqui do chat que agora eu estou olhando. Que maravilha, doutor Igor, esse convite para a gente iniciar esse autocuidado, incorporando a meditação em nossas vidas, né? E assim, através dessas dicas que você nos colocou, eu acho que realmente é ter a disciplina de começar. Incorporar, eu acho que a meditação guiada no início, né, para que a gente comece a ter o hábito, e só depois então a gente começar
por nós mesmos a sentir que naquele momento a gente pode fazer, porque o mindfulness, pelo pouco que eu sei, é uma prática que você pode realizar em qualquer ambiente, né? Então, assim, essa atenção plena, você vai poder se voltar estando no trabalho, estando, enfim, em qualquer ambiente, né? Porque são momentos em que você vai ficar atento ao que está acontecendo contigo, na tua mente, no teu corpo, né? É um pouco isso, se eu me corrija. Não, perfeito, é exatamente isso, né? E aí tem uma definição que eu acabei não trazendo, que é da meditação formal versus informal, né? A informal é isso que você falou. É você no dia a dia, você está conversando com alguém e está prestando atenção no que ela está falando inteiro. É você tá numa aula dessa e está focado plenamente, com o celular desligado e tudo, longe, né? Outra sala, talvez. É você comer focado no comer, é tomar banho, com o exemplo que eu dei, observando o que está ali. É isso, né? É a meditação informal, tomar, fechar os olhos e praticar, que é o que a gente vai já já fazer. Eu tenho mais uma dúvida, doutor Igor, se o senhor me permite. Se os resultados são tão favoráveis, o que falta para a gente inserir mais a meditação no contexto do nosso país, né? Já que, assim, hoje a gente tem um uso muito grande de medicalização para dormir, para ansiedade, para vários transtornos. E se nós começássemos, né, a ter uma política, que no caso uma política pública de disseminação dessas práticas, né, que a gente sabe que no Oriente é tão comum. Assim, o que que falta? Seria interesses vastos, né? Assim, porque é uma coisa que você mostrou aí pelos estudos, né, que é extremamente eficaz, né? Então, assim, por que que a gente não trazer essa realidade para dentro do nosso país? É uma excelente pergunta que não tem resposta pronta, né? Seria, talvez caberia aqui uma boa discussão, talvez uma aula só para isso. Mas o que, que eu acho que a gente pode trazer aqui de insight, né, de reflexão? É uma mudança cultural muito grande, né? Existe uma barreira razoável pela religiosidade, tá? Eu não diria que talvez seja a maior barreira, mas existe sim essa barreira da religiosidade, né? Não, meditar é algo místico, é algo muito transcendente. Não, eu sou cristão, meditação é coisa de budista, de hinduísta, né? Então, essa barreira ali de cultura ocidental versus oriental, a gente precisa integrar mais, gerar uma interface entre essas duas coisas. Por isso que eu acho que o mindfulness é tão rico, né, nesse sentido de, bem, vamos trazer para uma linguagem ocidental, científica, vamos tirar a religiosidade, né, em que pese a gente saber que a religiosidade, teve até acho que palestra disso, se não me engano, do Michel, vai ter, né, Ana Paula, no programa. A religiosidade é extremamente positiva para a saúde mental, né, especialmente religiosidade intrínseca, que é como eu me conecto com algo transcendente, com o todo, mas o mindfulness tem essa riqueza, né, de não trazer os conceitos culturais tanto para não embaralhar a cabeça do ocidental comum, né, e de outras religiões, respeitando todos os credos. Então, eu gosto disso e eu acho que essa é uma barreira. Eu acho que outra barreira, que também é derivada da cultural, é a gente não começar desde muito cedo. Eu acho que a forma de criar escala de mindfulness é a partir das escolas. É a gente preparar as próximas gerações. Eu não acho que há uma solução para a gente integrar a meditação como política pública no curto prazo na população adulta. Eu acho que as escolas, né, com a filosofia mais, talvez de escolas construtivistas ou escolas positivas, né, da psicologia positiva, estou estudando muito sobre esse tema. O mindfulness é uma técnica de psicologia positiva, que é você reforçar o positivo das pessoas, ver o melhor do mundo e não tentar tirar as coisas ruins, né, que é o tradicional da psiquiatria e da psicologia. Então, as escolas positivas, né, usam meditação, né, eu acredito que é um caminho legal para que haja uma mudança cultural revolucionária não revolucionária, mas paulatina, de tempos em tempos, né? Acho que é por aí para a gente quebrar essas barreiras. Porque eu acho que mídia já tem muito, sabe, Ana Paula? Olhando assim, a gente tem seriados no Netflix, do Headspace, a gente tem tanta coisa, virou cultura pop, né? Se fala até de um movimento que o pessoal chama assim, crítico, né? Que é o Mac Mindfulness, né? Da coisa do mindfulness ter virado muito comercial, de ter virado algo muito vendável, né? Então, eu acho que não falta mídia, não falta cobertura, não falta divulgar, eu acho que falta uma mudança cultural, isso requer tempo, eu acho que a escola é o caminho mais interessante no longo prazo.
Perfeito, doutor. Bom, a gente pode então ter uma prática, né, já que o doutor Igor se disponibiliza para poder nos proporcionar esse momento de prática, então. O que vocês acham, gente? Vamos, ninguém vai desmaiar, ninguém vai ter um passamento, né, como se diz no popular. Eu vou botar aqui o meu timerzinho de meditação. Vai ser uma meditação de 5 a 10 minutinhos, tá? Importante a gente conhecer na prática. Deixa eu só botar aqui meu timer. Tiago, tem alguém com o microfone ligado. Por favor, gente, verifiquem o microfone de vocês. Então, vamos lá. Fazendo um convite a fechar os olhos. Abrindo-se a esta experiência de forma curiosa, forma como uma criança a explorar e conhecer o corpo pela primeira vez. Não há necessidade de crítica, nem de julgamento. Se a mente devagar, caso ela fuja, não há qualquer problema. É apenas a mente fazendo o que ela costuma fazer, divagando, ruminando. Não há qualquer problema se isso acontecer. Quando a mente foge e você identifica que fugiu, você já está em atenção plena. E ancorando-se no momento presente a partir do corpo, notando os contatos dos pés com o chão, com o calçado, observando os contatos do quadril, das nádegas com a cadeira, notando como está a minha postura no aqui e agora. E o convite nesta prática de respiração mindfulness é que tente observar da melhor forma que conseguir os movimentos da respiração. Inspirando e expirando, sem querer modificar a velocidade ou a profundidade do respirar. Apenas estando com ele. Observando o ar entrando no nariz, no peito e na barriga quando inspira. E saindo na expiração. E se a mente devagar lembrar de algo, agradeça a mente por ter trazido esta imagem, acolha e gentilmente traga de volta para a respiração, tantas vezes quantas necessárias, sem crítica. Neste momento, trazendo a atenção para as narinas, o ar entrando e saindo do nariz. Dando especial atenção a estes movimentos nesta parte do corpo. Talvez notando a temperatura do ar nas narinas. Comparando um lado do nariz com o outro, da narina com a outra.
Talvez haja um fluxo mais livre de um lado ou do outro, saboreando este momento com curiosidade. E na próxima expiração, despedindo-se do respirar nesta região e trazendo para o peito. Botando o peito a abrir, se expandindo quando o ar entra e voltando, retraindo ao expirar. Notando o movimento das costelas, talvez da musculatura. Deixando o ar expandir o peito na inspiração e retraí-lo na expiração. E na próxima expiração, trazendo a consciência para a barriga. Talvez, se quiser, colocando a mão nela, notando o diafragma expandindo, abrindo-se quando o ar entra e fechando-se ao expirar. Talvez com a mão ampliando a percepção deste movimento, consciência plena dele. Lembrando-se que não há necessidade de controlar nada, nem o fluxo da respiração, nem a divagação da mente. Somente devagar, agradeça e traga de volta para a respiração. Na próxima expiração, o convite é tentando respirar com o corpo como um todo. Como se na inspiração, cada poro do meu corpo absorvesse ar expandindo e saísse ar ao expirar. Em alguns minutos de silêncio, tentando sorver este respirar amplo e aberto. Inspirando como um todo e expirando de forma única. Na próxima inspiração, saindo desse foco amplo e aberto da respiração com o corpo como um todo, e fazendo para o ponto de sua respiração neste final de prática que estiver mais nítido. Talvez o nariz, o peito ou a barriga.
E pouco a pouco, o convite é que, ainda de olhos fechados, perceba como esta prática repercutiu em você. Como se sente, como o corpo respondeu, emoções brotaram aí, o que está diferente do pré-prática para este final de prática. E lentamente, ainda de olhos fechados, movimentando os membros, sentindo cada movimento, a musculatura, os tendões, o arcabouço ósseo, alongando se for conveniente. Quando for o seu tempo, lentamente abrindo os olhos. É isso, vamos acordando um pouquinho. Quem dormiu, abrindo os olhos, lavando o rosto. Quem quiser partilhar, é sempre costumeiro, né, a gente fazer a partilha de algum aspecto da meditação. Se quiserem fazer no chat, fiquem à vontade, ou mesmo no áudio, se ainda tivermos tempo, né? Pronto para começar o dia, Ana Paula, né? Recomeçar, né? É interessante as meditações nas transições, né, de turnos, de atividades. Às vezes eu estou fazendo atendimento e aí vou fazer aula, né? A transição dá essa quebrada, amenizou as tensões, fiquei totalmente restabelecido, na Paula já tinha falado. Foi uma meditação para mim bem relaxante, assim, a mente divagou pouco. E aí eu queria aproveitar, enquanto alguém escreve também, para comentar aqui sobre... cadê aqui no chat? Tinham falado... Eu não estou mais achando, mas tá aqui, achei. A Lina tinha falado assim, a concentração. E foi na hora que a Ana Paula comentou sobre o que falta para ser implementado, né, de forma mais ampla, já que é tão benéfico, né, não é a evidência científica que falta, não é o apoio midiático. Eu acho que a concentração que ela falou era o que faltava, né? E é justamente o contrário. Eu acho que quanto mais se tem dificuldade de concentração, mais se busca a habilidade de meditar, né? Vamos pensar aqui uma pessoa que seja inerentemente muito forte, muito musculosa, ela talvez não precise, né, buscar tanta malhação para ter um resultado, ela já é mais corpulenta. Então, a meditação ela é justamente para melhorar esses aspectos, inclusive concentração, atenção, memória, né? Tem vários estudos mostrando benefícios. Eu não trouxe, mas é um ponto bem relevante, que é uma coisa que está faltando muito nessa digitalização, né? É muita multitarefa, muita rede social, muita exposição a várias coisas e a gente está meio perdido de concentração, a verdade é essa. E a meditação pode ajudar. Então, quanto mais falta algo, mais você tem que buscar, né? E aí eu entendo a dificuldade, mas aí é começar devagarinho e sempre, né? Seguindo os métodos lá que a gente conversou. Doutor Igor, congelou sua imagem. Doutor Igor, acho que caiu a internet dele. Vamos aguardar um pouquinho, gente.
Gente, vamos só aguardar que o doutor... Pronto, acho que ele já conseguiu reiniciar novamente. O canal que vai estar disponível, Paula, é no canal do Complexo, né? Do Complexo Hospitalar da UFC. Acredito que assim que a gente terminar o ciclo de palestras, que vai ser amanhã, a unidade de comunicação vai então subir as 3 palestras para o YouTube, tá? Oi, doutor Igor, tá faltando só ligar a câmera. Não, nós não conseguimos lhe visualizar, não. Bom, gente, a gente não está conseguindo visualizar o doutor Igor, mas o senhor nos ouve, né, doutor? E o microfone? Consegue falar? Tá, ele está reiniciando, vamos aguardar. Opa! Acho que Opa! Sim, agora agora sim. Então, como eu ia dizendo, eu acho que ninguém tinha escutado, é isso. Assim, estou à disposição para mais alguma pergunta que haja. Espero que mais do que uma hora de aula e conhecimentos, né, sobre ciência da meditação, que vocês se estimulem a procurar mais, a buscar um método meditativo, né, que faça sentido para vocês. Ou se não, né, se de repente eu entender por algum motivo que a meditação não é para mim, espero tê-los convencido do contrário, mas se por algum motivo me convencer disso, busquem o autocuidado, né, através do programa Conectados, do que é oferecido, de tudo que a Ana Paula muito brilhantemente expôs, né, para que a nossa saúde mental esteja, né, ali em dia, minimamente, né. A Olga falou que meditar nos deixa pacientes. Pelo menos mais pacientes do que antes de meditar, sim. E a Lina também fez um comentário, doutor, que eu acho que vale a pena também até o senhor colocar, que as pessoas que sofrem com ansiedade têm dificuldade de meditação, que eu acho que é exatamente para isso, né? A meditação é para acalmar a mente, né? Isso, exatamente. O que acontece é a autocobrança, né? Eu quero meditar todos os dias, logo de cara, e meia hora, e vai ser difícil começar assim, de fato, vai ser difícil. Mas mesmo pacientes com TDAH, com déficit de atenção, conseguem ter benefício na meditação nos estudos. Às vezes o que falta é o caminho correto, né? É ter alguém guiando, ou ter um aplicativo ali que eu gosto, que faça sentido e eu efetivamente usá-lo. Mas começa devagar, né? Tem um adágiozinho na psiquiatria, principalmente psiquiatria da infância, que start low, go slow, but go there. Comece baixinho, vá devagar, mas chegue lá, né? Assim, então, vá tateando, vá sentindo, vai aumentando, né? Vai buscando um caminho que faça sentido para você. E se chegar a uma conclusão, porque as pessoas dizem assim, né, Paula, meditar não é para mim. Mas meditou uma vez, duas e disse que não é para ela. Peraí, né? Como é que você sabe que uma coisa é para você se você não tentou, sei lá, né, um mês ali, pelo menos, tentando buscar formas diferentes, né? Enfim, então acho que é isso, é você buscar
uma metodologia, né, que gere a disciplina, como a Ana Paula colocou aí. Com a disciplina eu gero o hábito, né? O hábito gera a disciplina gera o hábito, vamos dizer assim. E aí eu vou fazendo. Quando eu vejo, eu já estou meditando meia hora por dia. Então, eu acho que é se permitir experimentar. Não é fácil para quem tem a mente ansiosa. Eu, particularmente, eu tenho uma mente muito, muito rápida. Assim, eu penso muito rápido, penso muitas coisas ao mesmo tempo. E tem dias que a meditação, eu vou para 1000 cantos e não tem um resultado ali esperado. A questão é não ter o resultado esperado. É não focar nisso, é focar no processo meditativo e não onde eu vou chegar. Porque se você ficar focando, eu tenho que meditar tantas horas por dia, né, você não sai do canto. Então, é focar no processo. Eu vou tentar meditar o melhor que eu conseguir, da melhor forma possível, né, todos os dias, se der, se não der, da forma que for viável na minha periodicidade, dentro da minha rotina. Tá? Bom, gente, então, se ninguém tiver mais nenhuma questão para o doutor Igor responder, queria agradecer imensamente sua disponibilidade, tá, doutor Igor, de poder proporcionar esse momento maravilhoso, né? Acho que todo mundo gostou muito e que a gente possa realmente utilizar na nossa prática, né, de autocuidado, começar a pensar em uma dessas práticas de meditação que você colocou aqui, né, que são inúmeras, né, e a gente encontrar uma que tem uma conexão conosco, né. Bom, gente, queria agradecer também a participação de todos vocês, tá? E agradecer em especial a equipe da Sorte, na pessoa da Daniele, do Tiago, do Aristóteles, né, que fizeram o suporte aqui na palestra de hoje, convidá-los para amanhã assistir a nossa última palestra do ciclo, né, do Janeiro Branco, que é a espiritualidade fortalece a saúde mental em tempos de pandemia. Será com o professor Michel, ele é doutor em enfermagem da UFC, né, professor da universidade, e vai ser mediado, então, pela nossa colega Cíntia, que é enfermeira da saúde mental, e o Tiago também da USOPS, ok? Sintam-se todos convidados. Doutor Igor, muito obrigada. Até mais.